A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de recebê-los para o webinar Mecanismos Jurídicos para Alterações de Alíquotas de Imposto de Importação, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, a todos os participantes e aqueles que contribuíram com a campanha de Natal. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Robson Crepaldi, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Quero iniciar esse nosso evento, que é o 11º webinar aqui do ano de 2021, agradecendo a todos os participantes presentes aqui nessa plataforma e aos que acompanham também por outros meios eletrônicos. Agradecer aos nossos palestrantes dessa noite que aceitaram o convite para compor esse evento, que sem dúvida contribuirá para o aprendizado de todos. Na qualidade, então, de presidente da comissão, quero dar as boas-vindas a todos para o webinar Mecanismos Jurídicos para Alterações das Alíquotas do Imposto de Importação. Essa é uma iniciativa da Comissão de Direito Aduaneiro, da OAB São Paulo, e da Comissão de Cultura e Eventos, da OAB. Quero agradecer o apoio institucional do nosso querido presidente, Dr. Caio Augusto da Silva Santos, do vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, do presidente da Comissão de Direito de Cultura e Eventos da OAB, Alexandre Rolo. Hoje falaremos, então, sobre os mecanismos jurídicos para alterações das alíquotas do imposto de importação. Nas palavras do saudoso professor e ex-ministro do STF, Aliomar Balieiro, um dos mais antigos do mundo, o imposto de importação evolveu de receita puramente fiscal, de instrumento extrafiscal destinado à proteção dos produtos nacionais e, mais tarde, também a do câmbio e do balanço de pagamentos. Perdeu, assim, a sua importância como fonte de receita, maior no tempo da monarquia brasileira, e ganhou relevo como uma política econômica e fiscal. O imposto que falaremos em seguida é considerado extrafiscal em sua função, pois ele é regulado não por motivos de arrecadação, mas por razão de política econômica, consistindo em importante instrumento para essa regulação, e por isso mesmo sua alíquota pode ser alterada por decreto presidencial, não incidindo o princípio da legalidade nem da anterioridade. Um dos principais motivos da extrafiscalidade do imposto de importação é proteger os produtos nacionais da concorrência dos produtos estrangeiros. É plenamente justificável, pois com os altos custos de produção nacional, é certo que o preço final seja maior do que os produtos oriundos de países estrangeiros. Pensando em tão relevante tema, convidamos para o evento dessa noite os palestrantes Lisandra Pacheco, Fernanda Cotizias, Roberto Raia, Eduardo Leite, todos aqui da nossa comissão, membros da comissão, assim também como mediador, junto comigo, o Marcos Rossi, que além de membro é secretário-geral da comissão. Serão todos muito bem-vindos. Para saber as novidades também da nossa comissão, eu deixo aqui as nossas redes sociais para que vocês possam adicionar, né? O Instagram é @direitoaduaneiro.oabsp, tudo junto. E o Instagram e o LinkedIn, Comissão de Direito Aduaneiro, _OABSP. Iniciando o nosso evento, passo a palavra, então, à primeira palestrante da noite, doutora Lisandra Pacheco. Boa noite, doutora Lisandra. Obrigado novamente por estar com a gente aqui. A palavra é tua. Boa noite, Robson. Obrigada. Eu vou colocar aqui na minha tela uma apresentação. Já está aparecendo? Tá ótimo. Bom, inicialmente, então, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês essa noite aqui no nosso webinar, e gostaria de agradecer também o apoio e a oportunidade da nossa Comissão de Direito Aduaneiro aqui da OAB São Paulo, na presença do nosso presidente, Dr. Robson. Também gostaria de agradecer ao vice-presidente, Dr. Rodrigo Lázaro, que não está aqui presente, e o nosso secretário-geral, Dr. Marcos Rossi, além dos meus companheiros Fernanda, Eduardo e Raia, que vão trazer muitas informações importantes essa noite. Então, obrigada a todos. E vamos iniciar, então, nossas discussões sobre os mecanismos jurídicos para alteração da alíquota do imposto de importação. Vou começar falando aqui, trazendo para vocês uma visão geral de onde se situa essa questão, tá?
A Organização Mundial das Aduanas, a OMA, instituiu o Sistema Harmonizado de Codificação de Mercadorias. E esse sistema é um sistema de 6 dígitos que ele foi adotado pelo Mercosul para fins de criação da nomenclatura comum do Mercosul. Esse foi até tema de um dos webinars que nós tivemos aqui na comissão há alguns meses, e aqui eu trouxe mais a título de exemplificativo e só para posicioná-los, que no âmbito da OMA, do Sistema Harmonizado, são os 6 primeiros dígitos da nossa NCM. A NCM, então, ele é o código que existe no âmbito do Mercosul, o qual adicionou os 2 últimos dígitos. Então, a nossa NCM, ela é um código de 8 dígitos. Aqui é só um exemplo desse código para dizer que o capítulo, posição, subposição, até a subposição de segundo nível, vem da OMA, então, e no Brasil foram instituídos itens e subitens. E, óbvio, o Brasil, como parte do Mercosul, ele tem a NCM como a sua base de codificação das mercadorias para fins de aplicação das alíquotas dos tributos. Hoje, no caso, falaremos da alíquota do imposto de importação. Bom, o mercado comum do Mercosul. O Mercosul teve origem no Tratado de Assunção, de 26 de março de 91, e tem como países membros o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela, ela aderiu em 2012, mas foi suspensa em 2016, permanecendo nessa situação. E a adesão da Bolívia, ela está em andamento, ainda não foi totalmente ratificada. No Mercosul, existem alguns pilares, que entre eles estão a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, o estabelecimento de uma tarifa externa comum, e da adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros estados ou agrupamentos de estados, esse sendo o nosso objetivo aqui de discussão, que é essa tarifa externa comum, a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os estados-partes e o compromisso dos estados-partes de harmonizar as suas legislações em áreas pertinentes, para fortalecer a integração do bloco. Como eu comentei, hoje falaremos sobre a alíquota do imposto de importação. E, no âmbito do Mercosul, ela é definida como tarifa externa comum, é a TEC. Então, o que é a TEC? A TEC é um conjunto de tarifas sobre a importação de mercadorias provenientes de países não membros do bloco. Ela foi criada em 1994, com base na NCM, ou seja, cada produto que possui a sua NCM, a cada produto também foi atribuída uma TEC, que é uma alíquota do imposto de importação. A TEC, ela visa o incentivo à competitividade dos Estados-membros do Mercosul frente aos demais países, possibilitando assim uma união aduaneira, porque ela é comum a todos os países membros do Mercosul. A estrutura geral da TEC consiste na seguinte situação: os produtos com maior valor agregado possuem uma alíquota maior comum a todos os estados, e a TEC tem mais ou menos 11 níveis de alíquota, que vão de 0 a 20, sendo que as matérias-primas têm uma alíquota menor, bens de capital, alíquota intermediária, e bens de consumo, uma alíquota maior. Como eu comentei, a TEC ela é aplicável para operações com países não membros do Mercosul. Isso porque os produtos que são originados do Mercosul, eles são isentos do pagamento da TEC, eles têm uma preferência tarifária de 100%. Só que, para isso, é necessário que seja confirmada a origem do bem como sendo originado do Mercosul. E para essa finalidade, existem regras específicas que definem a origem daquele bem, que atualmente está no 77º Protocolo Adicional ao ACE 18, que é o Acordo de Complementação Econômica, que trata dessas questões comerciais no âmbito do Mercosul. Além disso, quando a TEC foi criada, também permitiu-se que os países estabelecessem algumas exceções à TEC, porque a TEC ela é comum a todos os países, mas então, diante das situações diferentes de cada país, foi permitida essa exceção, que vai ser tratada mais adiante pela Fernanda. Aqui no direito nacional, na legislação nacional, nós vemos a menção à TEC no regulamento aduaneiro, quando trata que a alíquota aplicável para o cálculo do imposto de importação será correspondente ao posicionamento da mercadoria na tarifa externa do Mercosul, na tarifa externa comum, na TEC, na data da ocorrência do fato gerador, segundo a sua NCM, ou seja, traz todos os conceitos que a gente tratou anteriormente.
Além disso, aqui é só uma demonstração, o que é a TEC, quando que ela deve ser recolhida, né? Ela incide no momento da importação de uma mercadoria, e como muito bem colocado pelo Dr. Robson na abertura, ela sim envolve uma arrecadação tributária, porém ela é tratada mais como uma barreira na importação de produtos de outros países por várias razões, dentre elas a proteção à indústria nacional. Então, hoje, o que nós falaremos aqui de forma mais específica, tá? Já comentei um pouco sobre a TEC para fazer uma introdução aqui do nosso tema, e nós traremos comentários específicos sobre as alterações temporárias da TEC, que são as cotas para desabastecimento, que eu vou tratar na sequência, a LETEC, LEBIT, que serão tratadas pela Fernanda, e os ex-tarifários, que serão tratados pelo Eduardo e pelo Roberto Raia. Além disso, existem também as alterações permanentes, que hoje não serão tratadas, a gente vai comentar no decorrer das apresentações aqui. Passada essa introdução, vamos tratar então de um dos instrumentos que possibilitam a redução da TEC, que são as cotas para desabastecimento. O que são as cotas para desabastecimento? Como eu já expliquei, a TEC ela é a definição de alíquotas do imposto de importação que todos os países membros do Mercosul utilizam em operações de importação derivadas de outros países. Porém, pode acontecer que em determinado momento há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de determinado produto, que eventualmente tem uma alíquota da TEC de 10%, de 12%. E, em razão desse desequilíbrio, foi instituído um instrumento que possibilite a redução dessa alíquota para que se consiga solucionar a questão de falta de abastecimento de um produto. Então, segundo a legislação que trata de costas de desabastecimento, considera-se um desequilíbrio entre oferta e demanda a inexistência temporária da produção regional do bem, a existência de produção regional do bem, mas o Estado parte produtor não conta com oferta suficiente para atender as quantidades demandadas. Aqui é importante até esclarecer que quando a gente está tratando sobre abastecimento, se considera não só aquele país, mas sim o abastecimento no âmbito do bloco, no âmbito do Mercosul. Por isso que tem que ser feita essa avaliação da existência ou não de produção regional do bem, e o regional significa no âmbito do Mercosul. Tá? Então, a terceira hipótese seria a existência de produção regional de um bem similar, mas se esse bem similar não possuir as características exigidas pelo processo produtivo da indústria que pretende importar, também é tido como não existindo abastecimento, oferta em quantidade suficiente. Quais são as regras para as cotas de desabastecimento? Desde em 2019 foi publicada a resolução do Grupo do Mercado Comum, a GMC 49 de 2019, que revogou até uma resolução anterior, que era 8 de 2008, trazendo modernizações para esse instrumento. Tá? Ela entrou em vigor em julho de 2020 e permitiu a redução de 2% para 0% da alíquota do II, para uma lista de até 100 NCMs por um prazo determinado. Na verdade, pode ser ou para a NCM integralmente ou até uma parte de uma NCM, um produto específico daquela NCM, por meio da criação de um X específico para isso. E por um prazo determinado, que é de até 365 dias. A lista que constava da resolução 8 de 2008, ela só continha 45 produtos, tá? Mas sentiu-se uma necessidade de aumentar essa lista para conseguir um abastecimento fluido de produtos nos países do Mercosul. E essa lista, na verdade, de até 100 NCMs, ela é a lista que foi atribuída ao Brasil. Tá? Cada país tem uma lista atribuída, sendo a da Argentina ela também é de 100 NCMs, a do Uruguai de um pouco mais de 200, e a do Paraguai hoje, se não me engano, tem mais de 600 produtos. Desculpa, acho que na verdade isso é também da LETEC. Bom, a definição, quando se define uma cota de desabastecimento, ela tem um valor específico, que pode ser atribuído quantidade também por empresa, além daquela cota geral, tá? Em razão do desequilíbrio na oferta e na demanda. Quais são os elementos para ser avaliada a existência se um pleito pode ser deferido ou não?
tem que ser trazidas as condições do desabastecimento daquele produto no âmbito tanto nacional quanto no âmbito regional. Tem que ser feita também a demonstração da urgência e relevância na alteração proposta, e tem que se considerar também, obviamente, esse número de vagas que estão disponíveis e a grande demanda das indústrias e empresas nacionais pela utilização desse instrumento. Também são avaliados os impactos econômicos que essa alteração na TEC ela pode trazer em termos de redução de custos, de alterações de condições de competitividade do produto e dos produtos que utilizem como insumo, porque muitos dos produtos que constam da lista, eles são, na verdade, insumos de processo produtivo, e também é feita uma avaliação sobre esse produto final, tá? Sobre também eventual geração de emprego e características de importação e exportação do produto. Um pleito concedido, ele pode ser objeto de renovação se persistirem as condições de desabastecimento. Considerando que esse é um pleito, como a gente vai ver mais para frente, que ele tem um trâmite tanto no Brasil quanto no âmbito do Mercosul, é importante que os pleitos de renovação eles sejam feitos com bastante antecedência, de vários meses, porque só no Mercosul tem um trâmite longo para ele ser concedido. Tem também a possibilidade de pleitos de urgência, a qual tem que ser devidamente demonstrada. Passados 3 anos que um produto consta da lista de cotas para desabastecimento, pode ser recomendada que seja feita a inclusão de uma redução de TEC para esse produto, uma alteração definitiva na TEC, pelo que se denomina CT1, no âmbito do Mercosul, que é o que eu comentei lá em cima, que seria um tipo de alteração permanente da TEC, tá? Então, seria, na verdade, alterar a alíquota na própria tabela, na própria TEC, e não por um prazo determinado e com uma cota específica para aquele produto. Mas, na verdade, sendo bem honesta, assim, tem produtos que estão já há vários anos com renovações na cota de desabastecimento, sem ter ocorrido a efetiva alteração da alíquota na TEC. Quais são os requisitos para o desabastecimento? A necessidade de obtenção de licença de importação é um deles, junto ao DSEX. Atualmente, essa LI é antes do despacho aduaneiro, tá? E ela é para fins de controle do cumprimento da cota. Em alguns casos, até o governo tem passado a relativizar a necessidade de obtenção prévia da LI. Teve até uma notícia recente que foi publicada, dizendo que essa relativização ela está alinhada com os compromissos do Brasil no Acordo de Facilitação de Comércio da OMC e se insere na agenda de desburocratização e maior eficiência da atuação governamental sobre o comércio exterior, de acordo com as diretrizes da Lei de Liberdade Econômica, de boa-fé do particular perante o poder público. Liberdade como garantia para exercício de atividades econômicas, intervenção excepcional e subsidiária do Estado. Isso tem levado com que as verificações sejam feitas a posteriori, tá? Como eu comentei, a depender do produto, pode ser feita a definição de cotas máxima por empresa, então a cada pedido de LI vai sendo verificada a fruição daquela cota por empresa, tanto que se a empresa não for usar a LI, é importante que seja cancelada para que seja ou disponibilizada para outra empresa ou que seja feito um novo pleito. E os produtos que constam de cotas para desabastecimento, eles se encontram no anexo 3 da portaria CSEX 23 de 2011, e que traz também os requisitos específicos de cada produto. Então, como é feita a análise de um pleito de cotas para desabastecimento? Primeiro, atualmente o pleito ele é eletrônico. Tá? É feito o pleito eletrônico, tem um formulário base para inclusão de todas as informações econômicas que demonstram a inexistência de oferta nacional e regional, e ele é dado entrada na Subsecretaria Estratégica Comercial, que é a STRAT, que tem um prazo de análise de uns 90 dias. Passado isso, ela dá um parecer para a CAT, que é o Comitê de Alterações Tarifárias, que daí, por sua vez, recomenda ao GSEX, que é o Comitê Executivo de Gestão da CAMEX. Esse é o trâmite que ocorre no Brasil. Nesse trâmite, tem a possibilidade de manifestação contrária por terceiros interessados, porque alguma empresa pode entender que ela tem, sim, produção desse bem com oferta suficiente para suprir
aquela demanda por uma cota de desabastecimento. Então, essa empresa não vai ter o interesse que se reduza o imposto de importação, porque vai ter uma competição do produto estrangeiro junto ao seu produto. Tá? Mas essa manifestação, ela tem que ser devidamente fundamentada e justificada, e vai ser feita a averiguação se esse produto realmente pode ser substituído por aquele que se pretendia importar. Tá? Se entender que tem realmente oferta nacional, não vai ser concedido o pleito. Do contrário, o pleito pode ser concedido aí no âmbito do Brasil pela GSEX. Passado isso, tem que ser feita uma avaliação no âmbito do Mercosul, porque, como eu comentei, a ausência de abastecimento ela tem que ser regional e não só no Brasil. Então, os outros estados partes eles têm a oportunidade de se manifestar sobre a conveniência de concessão dessa cota de desabastecimento. Sendo deferido o pleito no âmbito do Mercosul, é publicada uma diretriz do Mercosul, concedendo essa cota, e daí retorna para o país que fez a solicitação, no caso, sendo o Brasil, vai ser publicada uma resolução GSEX, e daí o trâmite é mais rápido, porque o GSEX já aprovou essa cota. Aqui é um exemplo de pleitos, tá? Os pleitos, o trâmite dos pleitos, eles são públicos, os documentos que são juntados pelas empresas também são públicos, com exceção daqueles que forem identificados como confidenciais, aí eles não são públicos. Mas aqui é só um exemplo, tem o número do processo, não sei, que é o procedimento eletrônico, a data do protocolo do pleito, a data da publicidade do processo, aqui não tem, data final de manifestação também não tem, mas aí aqui são aspectos importantes. Vem a NCM, vem a descrição do produto, fala se é a criação de um ex ou se é uma NCM inteira, o pleiteante, aí tem a alíquota da atual para onde ela vai ser reduzida, tem a cota pleiteada e a cota aprovada pelo governo nacional. E aqui ele fala também em que situação que está a vigência do pleito. Tá? Esse Excel, o Excel ele é atualizado periodicamente. Tá? Aí, além dele, também tem um outro controle, como eu mencionei, que é o controle sobre a utilização da cota. Então, tem um outro, isso tudo é público, você consegue acompanhar, tem pela NCM, do produto, aí tem a resolução GSEX, que foi aquela que efetivamente introduziu essa cota no ordenamento jurídico brasileiro, onde ele consta na portaria CSEX, aí tem o início da vigência, o fim da vigência, tem a cota concedida e tem a cota consumida. Isso também é um guia importante para as empresas saberem se ainda conseguem fazer essa importação com a redução da alíquota de imposto de importação ou não. E daí aqui só deixando claro, né, a cota e a ALI, ela é importante só para fins de utilização da redução da TEC, do imposto de importação, mas a empresa pode livremente importar os produtos pagando a alíquota normal da TEC, tá? Sem nenhum requisito. Aí, do âmbito do Mercosul, o que é normalmente analisado, né? Vai ser analisado se o pleito, se ele não implica, em algum caso, restrição para o comércio intra-Mercosul, se ele não afeta as condições de competitividade relativa na região, quer seja dos produtos objeto dessas medidas, ou dos produtos finais, como eu comentei, os produtos finais, caso sejam situações de insumos. Eles levam em conta a sazonalidade da oferta intra-Mercosul, no caso de produtos agropecuários, consideram outros elementos relevantes também, como eventuais práticas desleais de comércio de terceiros países, a radicação de investimentos ou projetos de investimentos que prevejam um aumento significativo da oferta regional durante o período de execução das medidas. Além disso, é importante, como eu comentei também, essa reciprocidade de análise e tratamento, porque os estados partes, os países, eles têm que avaliar cada um desses pleitos para averiguar que não está sendo, que a sua indústria nacional não está sendo prejudicada, tá? Então, são feitas essas análises, tem um prazo que é atribuído aos países para essa avaliação, para garantir que realmente não há a hipótese de abastecimento fluido na região do Mercosul. E as reduções que são solicitadas por um país, se aprovadas, elas são aplicáveis apenas naquele país, tá? Observando a capacidade nacional da exportação do produto
para os outros Estados-partes, tá? E aqui também, durante a fruição, durante a existência dessa cota, é possível também que seja feito um pedido para que se cancele essa cota por eventual aumento da capacidade de abastecimento de determinado produto, enfim, isso pode acontecer também. Então, os países costumam ficar bem atentos quanto a essa situação. Bom, esses eram os principais comentários que eu queria trazer hoje para as cotas de desabastecimento. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda. Obrigada. Obrigada, Elisandra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa, principalmente na figura do Dr. Marcos Rossi e do Dr. Robson. É um prazer estar aqui, conversar com vocês, principalmente contribuir para uma comissão tão rica e tão dinâmica, né? Essa troca constante que nós temos, ela é muito, muito importante, e principalmente num ramo como o nosso, que ainda é muito pequeno e pouco desenvolvido, né? A gente tem muito pouco conteúdo, então acho que o trabalho que a comissão tem feito é fantástico e muito necessário. E principalmente agradecer ao Raia, que foi quem idealizou inicialmente a mesa, né? E nos chamou para contribuir. Vou falar sobre um tema que tem uma perspectiva um pouco diferente do que a Elisandra falou. E vamos ver só se vocês já conseguem ver meu slide. Bom, vou falar principalmente de LETEC, mas também vou entrar na questão do LEBIT, que vai dentro da mesma universo, e da lista COVID, que é uma lista de redução muito mais recente. Mas quando a gente fala de LETEC, nós temos uma perspectiva bem diferente do desabastecimento que a Elisandra mencionou. Seja pelo fato de que, enquanto o desabastecimento está muito em voga no momento, por tudo que a gente tem passado em questões econômicas e tudo mais, a LETEC ela tem um histórico, né, principalmente dentro da utilização do Brasil, bem mais antigo, né? Ele é um dos mecanismos mais antigos de autonomia de governança tarifária do Brasil desde que o Mercosul, do Brasil não, né, de todos os membros desde que o Mercosul se iniciou. E por isso eu vou dar um pouco mais de enfoque a ele, né? A LETEC, a lista de exceção, a TEC, né, ela foi criada como um espaço de discricionariedade para permitir que dentro do Mercosul, né, na sua criação, houvesse um espaço de governança nacional até que o mercado comum estivesse completamente instalado, né? E para isso foi autorizado que os estados conseguissem, por meio dessa lista de exceção, aumentar ou diminuir certas tarifas relativas ao imposto de importação de produtos considerados chaves para a sua economia, se distanciando, então, da política comum que a TEC impunha. A LETEC e LEBIT também, né, a lista de exceção de bens de informática e tecnologia, foram concebidas como regras de transição e, portanto, de eficácia temporal. Era para ser algo temporário, né? Temos 30 anos de Mercosul, 30 anos de LETEC e LEBIT, mas essa não era a intenção quando o mecanismo foi criado, né? A finalidade específica era conceder um período de adequação econômica e tentando amortizar os impactos negativos que a migração entre regimes naturalmente causaria, né? Seja em termos econômicos, seja em termos de experiência do consumidor, né? Então, os países que tinham seus regimes, suas políticas nacionais, teriam que se adequar a uma política de bloco, e para tentar fazer com que essa mudança fosse muito mais suave e principalmente preservando essas especificidades de cada país, pudesse haver, então, válvulas de escape que seriam, né, utilizadas por meio dessa lista, né? Lembrando que o Tratado de Assunção, né, que deu origem ao Mercosul, visava abolir regimes comerciais nacionais, substituindo eles por um mercado comum, que foi o que a Elisandra muito bem colocou, né? Até aqui fiz um esqueminha abaixo, mas que ela colocou já tudo isso, né? O que mercado comum significava? Livre circulação de bens, serviços e fatores de produção, uma tarifa externa comum, uma política comercial que fosse do bloco, né? E a harmonização legislativa sobre questões de comércio exterior. Obviamente, esse era um projeto muito ambicioso e, em muito pouco tempo, os membros
entenderam que não seria possível fazer isso nos 4 anos que inicialmente se gostaria. Então, em 95, já se começou a entender a necessidade de pensar em formas de manter esses ajustes, e por isso essa possibilidade do que a gente chama de perfuração da TEC, né, de exceções a essa TEC, foi mantido, né, por um período maior. A previsão dessa lista de exceção, desse tratamento nacional diferenciado, seja para mais, seja para menos do imposto de importação, sobre um número determinado de itens, né, de linhas tarifárias, tem previsão no Tratado de Assunção já, né, tanto no artigo 6º quanto no artigo 7º, e o interessante de destacar do que está na previsão originária no artigo 6º, a questão de que já se tinha uma noção de diferentes graus de desenvolvimento que precisavam ser considerados. Então, o que a gente vê é que, desde o momento que a noção de lista de exceção surgiu, a quantidade de exceções que cada país poderia ter seria relacionada com o seu grau de desenvolvimento, de forma que a lista de Brasil e Argentina sempre foi muito parecida, se não igual, por estarem num grau de desenvolvimento maior, e a lista de Paraguai e Uruguai seriam maiores por serem países menores, com um desenvolvimento não tão significativo em termos de bloco, e que precisariam, portanto, de um espaço maior, né, para manobra. Além disso, outra característica que já vem do Tratado de Assunção como uma regra para a LETEC era a noção de que isso deveria ser provisório e deveria haver uma redução gradativa da quantidade de itens na lista até que se tornasse, de fato, uma tarifa externa comum para todo, né, vigente como um todo, sem perfurações. Esse é um sonho que a gente não chegou, e, na verdade, se a gente for olhar, a noção do artigo 6º ela é mantida nas atualizações, né, posteriores até os dias de hoje, em que temos listas de tamanhos diferentes para os membros, mas a questão da progressividade, ela foi tentada em mais de uma oportunidade, mas ela não deu certo. Eu trago aqui para vocês, só a título de curiosidade, a quantidade de prorrogações da LETEC e de mudanças que elas sofreram ao passar do tempo, né? Então, a gente tem 94, 2 alterações, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 e 2015. E em todas elas, nós temos prorrogação e em algumas delas nós temos mudança de quantidade de itens de lista. E a primeira questão interessante é que a LETEC ela foi pensada com tamanho, mas indo contra a lógica dela, ela chegou a aumentar ao longo do tempo. Então, aquilo que era para ser reduzido, para se chegar o mais próximo possível do mercado comum, na verdade, passou por um caminho inverso de aumentar a exceção e diminuir a regra comum. E depois disso, né, tivemos uma tentativa também de reduções progressivas, tanto em 2005 quanto em 2007, em que, principalmente para Brasil e Argentina, se tentaria sair dos 100 itens para 75 e 50, ou depois uma segunda tentativa que sairia dos 100 itens para 93, para 80, e depois para 50, desculpa ali, o slide está errado, mas que também não deram certo. Então, no final, essas decisões foram revogadas e se manteve a noção de lista fixa, em que Brasil e Argentina têm direito a 100, e Uruguai e Paraguai têm direito a mais, né, como a Lisandra até já tinha mencionado, e inclusive com prazos de divergências diferentes. Brasil e Argentina têm uma lista de 100 que, em teoria, de acordo com a decisão que está em vigor, só vale até dia 31 de dezembro de 2021, mas Uruguai e Paraguai têm direito a utilizar suas listas, né, respectivamente, até o ano que vem, e Paraguai até 2025. Então, é importante a gente falar que não existe uma data única para a LETEC e nenhum conceito único de tamanho de LETEC, vai depender dessa questão do desenvolvimento. Mas o que nos interessa é a questão brasileira, né? Atualmente, nós temos uma lista de 100 itens. Segundo as regras procedimentais que o próprio Mercosul impôs, nós temos direito de alteração de 20 códigos, portanto, de 20% dessa lista a cada 6 meses. Essas alterações, elas acontecem normalmente em julho e em dezembro,
E isso é interessante porque, diferente de todos os outros mecanismos que nós vamos tratar hoje, né, seja na fala da Lisandra, seja na fala do Eduardo e do Raya posteriormente, quase todos os mecanismos de alteração provisória, eles podem ser peticionados a qualquer momento e eles são analisados diante das provocações de forma constante. Aqui não, né? A LETEC tem janela de oportunidade. Então, é interessante que o peticionário esteja atento a essas janelas, porque se ele fizer um protocolo, por exemplo, em junho, que já está muito próximo ao que normalmente costuma... Claro, essas datas, elas são tentativas, né? Diante de várias situações específicas, a gente já teve decisões que fugiram julho e dezembro, apesar de ser a regra, né? Se você faz um pleito em junho, ele dificilmente vai conseguir entrar para a decisão de julho, né? Então, assim, existe uma questão aqui estratégica que, muito além de fazer um bom pleito, você precisa ter noção de quando protocolar para que esse pleito tenha, de fato, chance de ser avaliado num período próximo, né? Num período razoável. E, claro, a LETEC é um dos mecanismos mais visados pelo fato de que ele não tem nenhum tipo de restrição quanto a produto que pode estar, né? Então, pode haver similar nacional, pode haver produção nacional suficiente ou regional suficiente. Aqui, de fato, de todos os mecanismos de alteração provisória, esse é aquele que dá mais liberdade e que permite, de fato, exercer essa liberalidade enquanto um poder, uma decisão política, né? Tal qual a questão do desabastecimento, o processo aqui passa pela Subsecretaria Estratégica de Comercial, que é a Estrate, vai ser submetida à CAT e depois deve ser aprovada pelo GSEGS. Aqui eu acho que vale só fazer um comentário que o CAT ele foi estabelecido no âmbito da CAMEX no ano passado. E ele é um grande marco para esses pleitos, porque antigamente nós tínhamos uma visão muito descentralizada. Algumas coisas ficavam dentro do Ministério da Fazenda, com a SAIM, outras ficavam dentro da SESEX, outras ficavam dentro da Secretaria Executiva da CAMEX. E com isso, esses pleitos eles acabavam tendo análises diferentes, que tinham ideologias e técnicas diferentes de análise, que ultrapassavam só as questões objetivas, e, principalmente, o fato de ser descentralizado fazia com que, muitas vezes, o mesmo pleiteante pudesse investir em vários canais simultaneamente para ver o que colava. Com essa centralização, organização, aqui você tem uma noção de transparência e de processo padronizado, de harmonização de critérios muito mais forte, né? Então, isso é visto como um ponto positivo, porque ele profissionalizou e tornou um pouco mais confiável, digamos assim, o processo como um todo, além da questão de, hoje em dia, como a Lisandra também mencionou, ser via online, né, pelo SEI, e não mais via papel, que era também um outro problema, principalmente quando se tratava de indústrias empresas, enfim, interessados que não estavam em Brasília ou nos arredores, o que tornava também muito mais custoso e burocrático você atingir esses processos, né? Aí, só com relação a alguns critérios que são utilizados, os principais pontos que são avaliados dentro dos pleitos de LETEC, tem a ver com impacto econômico esperado com essa alteração, seja para mais, seja para menos, a avaliação do cenário atual de produção e competitividade do produto e a projeção de como essa alteração solicitada poderia beneficiar, né, esse setor, esse cenário em termos de produção e competitividade, o impacto para a cadeia em que aquele produto se insere, e isso é muito importante, porque quando nós mexemos na tarifa de um produto que está no meio de uma cadeia, por exemplo, né, que vai ter alguns elos antes e outros depois, você vai mexer na cadeia como um todo. Então, essa é uma noção muito importante. Além da noção de urgência e relevância. De novo, nós temos só 100 itens, uma possibilidade de mexer só em 20% desses itens a cada 6 meses, e a procura é muito grande, né? Então, esses são critérios que acabam tornando um pouco mais objetiva a análise da autoridade para concessão e avaliação desses pleitos, né? Como a Lisandra colocou para desabastecimento, aqui também existe possibilidade de contraditório, de envolvimento de terceiros interessados, da mesma forma, porque as mesmas planilhas são colocadas no site da CAMEX e tem que ser respondido, o prazo é de 45 dias, e isso é muito importante. Muita gente não sabe
quão importante é esse contraditório. E muitas vezes a gente vê o cliente só ficar sabendo que ele teve um problema e que aquilo vai afetar o mercado dele depois que a resolução GSEC já foi publicada. Então, na verdade, um hábito que quem não tem ainda eu recomendo é, de fato, olhar essas listas, mas não como eu sou representante da empresa tal, né? Como profissional, você tem que olhar essa lista inteira e avaliar como isso vai impactar o seu cliente, né? Isso é algo muito relevante e muitos projetos eu acabei pegando justamente por isso, porque eu estava olhando o que o meu cliente não estava olhando, mas isso fazia toda a diferença para o dia a dia dele, né? E hoje em dia é até muito mais fácil. Antigamente, essas planilhas, elas eram públicas, mas elas ficavam muito escondidas. Então, de fato, os departamentos de dentro das empresas deixavam passar com muita facilidade, né? Então, até por isso, 45 dias parece um prazo muito longo para um contraditório, mas não é, né? Porque é desde a publicação. Então, é importante se manter atualizado e verificar tudo o que está acontecendo para se posicionar, seja de forma a apoiar, seja de forma a se mostrar contrário a essas inclusões ou exclusões da LETEC. Com relação a algumas questões de perspectiva, né, pela regra atual, né, pela última decisão do Conselho do Mercado Comum, a vigência da LETEC para Brasil e Argentina termina 31 de dezembro desse ano. E aí fica a pergunta de se vamos ter prorrogação, se a LETEC vai, de fato, desaparecer, e a LEBIT também, porque segue a mesma regra, né? A única diferença é que a LEBIT ela é setorial, e ela não se confunde com ex-tarifário de bens de informática e tecnologia. Mas a questão aqui é que, se a gente for olhar, como eu mostrei para vocês, a gente teve já 9 prorrogações ao longo da história. Então, o histórico é positivo no indício de mostrar uma grande probabilidade de postergação. Teve um seminário da Camex recentemente, em que o coordenador geral de reforma tarifária, o Denis Escaramuça, ele falou abertamente que a visão da Camex, obviamente não é a Camex que decide, são os membros do Mercosul em conjunto na última reunião do ano, né, a última reunião que ainda falta, mas a Camex tem visto como uma tendência de renovação, como uma possibilidade. Então, diferente dos outros temas que ainda a questão está muito mais nebulosa, aqui existe, digamos assim, pelo menos uma visão positiva de que a LETEC deve continuar. Isso principalmente porque a decisão da LETEC ou não continuar, ela é uma decisão muito política. Se os países quiserem investir no desenvolvimento do bloco, ou seja, fortalecer o Mercosul, a LETEC deve sair, né, para diminuir a autonomia nacional, aumentar o desenvolvimento do bloco. Mas a tendência até o momento é o contrário, né? O Brasil tem tentado investir no Mercosul no sentido de negociar alteração permanente e tudo mais, mas tem sido uma decisão difícil e o bloco não está no momento em que os países estão investindo mais em aprofundar esse mercado, né? Eles querem trabalhar com as regras que existem. Então, justamente por trás dessa lógica, é que também tem uma esperança, uma perspectiva de renovação da LETEC. E, por fim, eu queria até trazer como uma provocação a questão do projeto de lei 537 de 2021, que está em tramitação na Câmara, não sei se muitos de vocês conhecem, ele é um projeto bastante polêmico, sobre questões de alteração de imposto de importação de uma forma geral. E no artigo 9º, no primeiro parágrafo do projeto, ele fala sobre modificar critérios de gestão da LETEC. O que a gente percebe nos últimos projetos de lei na área de comércio exterior é que eles têm sido movidos pela indústria nacional, principalmente pelos setores mais protecionistas, na tentativa de neutralizar um pouco dessa política mais liberal do governo. E, nesse sentido, o que esse projeto propõe é de reduzir a possibilidade de alteração da LETEC a cada 6 meses de 20, que é a regra do Mercosul, para 10. Então, a gente teria uma regra diferente dos outros membros, o que não faz muito sentido. Obrigar a existência de consulta pública, e aí consulta pública por meio de diário oficial, e não só a tabela lá para fins de possibilitar contraditório a eventuais interessados. Além disso, criar mais uma barreira, que é comprovação de ausência ou insuficiência de produção nacional, justamente para garantir que uma parte significativa da LETEC seja para aumentar imposto de importação e não diminuir, né? E por fim,
Desculpa, eu não consigo ver aqui meu último... Opa! Estabelecimento de cota. Isso é uma questão interessante, porque, na verdade, hoje em dia, a LETEC ela não tem muita regra. Então, alguns produtos são incluídos com prazo de validade, outros não têm prazo de validade, alguns são incluídos com cota, outros não são incluídos com cota, alguns são incluídos com a obrigação de análise depois de um ano para verificar a necessidade ou não de permanência. Então, enfim, cada produto que é incluído, ele é incluído numa modalidade e dentro de uma regra específica. Acho que o fato da indústria chamar atenção para isso é importante, porque, de fato, uma maior padronização e gestão dessa lista é bem-vinda, mas a questão da cota, ela também visa que, nos casos em que você reduza, você ainda reduza condicionado, né? Então, de novo, a gente vê aqui esse projeto de lei como uma visão muito protecionista sobre o LETEC, o que, minha visão pessoal, não sei se seria o caminho, né? Considerando que a gente já tem um protecionismo bastante significativo, né, historicamente falando. Por fim, sei que meu tempo já está quase no final, só para falar um pouquinho sobre a lista de Covid, né, a redução em função da pandemia, ela foi criada pela Resolução CAMEX 17 de 2020, com o objetivo de reduzir a zero o imposto de importação dos produtos que eram necessários para combater a pandemia. O fundamento, diferente de todas as outras reduções temporárias, ele não foi num artigo expresso voltado para questões tarifárias, como é o caso do Tratado de Assunção e de tudo que a gente falou, que tem decisões claras que falam de redução ou aumento tarifário, mas de liberdade de política tarifária. Aqui, o fundamento é o artigo 50, a linha D do Tratado de Montevidéu, que diz que nenhuma disposição do tratado será interpretada como impedimento ao cumprimento de medidas destinadas à proteção da vida e saúde das pessoas, animais e vegetais. Então, aqui é uma disposição bem genérica e que foi, enfim, não podemos dizer que não tem a ver, né? Eu acho que, assim, a fundamentação, ela parece adequada, mas, ainda assim, ela é bastante inovadora, digamos assim, porque isso não tinha sido usado antes. Entre a resolução que criou essa lista e o momento atual, nós já tivemos 22 atualizações para novas inclusões de produtos nessa lista, então ela tem sido muito utilizada. E a última alteração foi a resolução GSEX 269 de 2021, né, da semana passada, que foi uma decisão que tem gerado bastante discussão, porque ele utiliza o mesmo fundamento, artigo 50, linha D do Tratado de Montevidéu, para reduzir basicamente toda a TEC, né? Não só os produtos de combate à pandemia. E aqui ele vai além nessa interpretação do artigo 50, porque ele fala o quê? Para combater os efeitos da pandemia causada pelo Covid, mas não necessariamente proteger saúde, né? E aí o que aconteceu foi que teve uma redução média de 10% em 87% das linhas tarifárias, muito pouca coisa ficou de fora, com vigência até 31 de dezembro do ano que vem. Minha visão pessoal parece que é um teste para ver se esses 10% que o Brasil quer reduzir definitivamente pode funcionar e quais são os impactos disso, né? Uma espécie de laboratório. Mas, assim, tem dividido muito a opinião dos especialistas, considerando que aqui o fundamento jurídico ele não é exatamente um encaixe perfeito com a situação, né? Ainda que essa mudança, essas reduções tarifárias vêm sendo esperadas há bastante tempo, né? Bom, me coloco à disposição para perguntas ao final e agradeço pelo espaço para discutir esse tema que é tão interessante. Sem dúvida. Muito obrigado, doutora Fernanda. Agora seguimos com o doutor Eduardo. Por favor, Eduardo. Boa noite a todos, boa noite a todas. É novamente mais um prazer estar aqui na presença de tão estimados colegas. Eu gostaria de saudar aqui o nosso amigo Marcos Rossi pelo apoio de sempre e condução da comissão, uma pessoa que é essencial para o êxito e a integração da nossa comissão. Também gostaria de deixar aqui minha saudação e meus parabéns ao nosso presidente Carlos Santos, desejando o melhor para ele. E eu gostaria de começar minha apresentação
compartilhando a minha tela. Pronto. Todos podem ver? Sim. Bom, depois dessa brilhante explanação da Elisandra e da Fernanda, me resta falar de outro aspecto também no que toca o imposto de importação. No jargão do comércio exterior, sempre que a pessoa procura reduzir o imposto de importação, ela procura um ex. Mas o ex, ele é genericamente tratado de ex, né? Porque, na verdade, ele é um mecanismo específico, né? Muitos outros mecanismos também, como foram abordados antes, eles promovem uma redução ou alíquota zero do imposto de importação. Esse imposto que o Robson falou que é extrafiscal, ele tem um aspecto diferente dos demais impostos, principalmente quanto à definição da alíquota e os motivos de definição da alíquota. A definição da alíquota do II, que hoje, desde que o Brasil faz parte do Mercosul, chama-se de tarifa externa comum, ele é alvo de muita participação social, né? Uma intensa participação das associações, das empresas, pois ele impacta diretamente na concorrência do produto nacional com o produto estrangeiro. E isso é alvo de constantes debates e acaloradas discussões, né? Esse PL que a Fernanda falou, 537, ele busca dar mais transparência nesse processo de definição do II e também estabilidade das decisões, né? Ele foi alvo já de audiência pública na Câmara dos Deputados e está tramitando, né, desde esse ano. É um PL novo e que ainda deve caminhar bastante e realizar mais novas audiências públicas para coletar informações. Eu recomendo a todos que mantenham-se informados a respeito desse PL. Ele interfere diretamente nessa questão concorrencial tributária que afeta o II, né? O II é um imposto bastante peculiar, né? Ele tem uma função muito mais extrafiscal do que arrecadatória, né? Mas todo o dinheiro que cai no caixa do governo é bem-vindo, né? Então, o sistema do II, ele, a partir da entrada do Brasil no Mercosul, ele passa a ser coordenado entre os países no âmbito do Mercosul, né? Então, a gente tem entre os países uma tarifa e nas operações extra-bloco temos outra tarifa. Essa é um mecanismo de proteção do bloco e de união dos países integrantes. Então, via de regra, entre os países a alíquota é zero, salvo produtos do setor automotivo, açucareiro e algumas mercadorias provenientes de Zona Francas e áreas aduaneiras especiais. E já a tarifa extra-bloco, ela tende a ser cheia ou, mediante um mecanismo jurídico, a sua redução para zero ou uma redução, dependendo do mecanismo jurídico, né? O ex, então, ele é um desses mecanismos, né? São mecanismos muito similares em alguns aspectos metodológicos do governo federal, né? No sentido de que o governo federal, através do Ministério da Economia, faz essa análise do II. Então, mas são mecanismos diferentes, né? Eles têm motivos diferentes, fundamentos jurídicos próximos, mas são bem diferentes. Mais à frente, engenheiro Raya aqui, e vai falar para vocês um pouco da prática do ex. Então, a mim compete fazer um pouco mais dos aspectos jurídicos e, eventualmente, judiciais, a depender do que veremos aí até o fim do ano, quanto à prorrogação ou não desse ex, né? O ex, ele já existe na legislação brasileira desde 57, né? A lei
3.244, ela já previa um mecanismo de redução do imposto de importação pela ausência de produção nacional de um bem, né? Então, a mesma regulamentação que veio surgir para o X no âmbito do Mercosul, ela já existia no Brasil, né? Quando o X foi regulamentado pelo Mercosul, ele passou apenas a ser uniformizado entre os países do bloco, né, por certas normas. Isso a gente sabe também que, na prática, cada país pratica os acordos internacionais de suas próprias formas, né? A internalização do regulamento, né, da decisão Mercosul, ela não implica necessariamente que um X no Brasil vai ser tratado da mesma forma. Apenas os parâmetros, os grandes parâmetros são os mesmos. Mas a questão da similaridade no X, ela é comum em todos os países. No Brasil, hoje, a metodologia do X, ela segue a portaria do Ministério da Economia 309, de 2019, e a portaria 324, ela fala sobre o exame de similaridade. Isso o Raya vai falar mais à frente para vocês, né? E após a concessão do X, o solicitante é notificado e também o governo publica uma resolução a qual inclui o bem solicitado em uma lista, né? Essas listas, elas são públicas, elas constam no site do Ministério da Economia, qualquer um pode acessar ela. O X, deixa eu passar, em números, para a gente ter uma ideia aqui, em 2017, né, existiam empresas solicitando 802. Solicitando novos pleitos, e 384 a renovação. A gente vê aqui que em 2021, até 2021, o número triplicou praticamente, né? Dada a maior eficiência do governo e o interesse das empresas, e quem sabe uma nova mudança de interpretação do governo a respeito dessas questões. A quantidade de novos pleitos também saltou bruscamente em 2017, de 2017 para 2021, né? Podemos ver aqui mais ou menos 3 vezes também. E a quantidade de pleitos deferidos também acompanhou essa situação, né? A gente pode ver aqui que os pleitos deferidos em 2020, 3.584, né? Pleitos novos, nenhuma renovação. Então, os pleitos que foram solicitados, muitos em 2018, 2019, né, tem validade de 2 anos, então eles não têm tanta renovação, né, não tem necessidade de renovação em curto prazo, porque eles valem por 2 anos. Aqui, eu puxei aqui da audiência pública do projeto de lei 537 de 2021, o entendimento da ABIMAQ a respeito dos X. É uma questão bastante polêmica, né, envolve diversos interesses de setores, cada setor tem um interesse diferente às vezes, e às vezes dentro do mesmo setor a gente vê ainda assim interesses divergentes, né? Em vigor existem 17.000 X. Lembrando que o X ele é para produto, não é para NCM. Existe a vinculação ao NCM, mas ele é para um produto, ele não é para o NCM. Então, desses 17.000 em vigor, 15.000 são para bens de capital e 1.653 para bens de informática e telecomunicações, né? A grande parte deles é para bens de capital, né? Bom, e quais seriam os requisitos para a concessão do X? Eles estão disciplinados na portaria do Ministério da Economia 309, 19, mas eu fiz um apanhado aqui, embora o Raya vai falar mais sobre isso para vocês. O objetivo dele é a redução do imposto de importação para bens de capital, informática e telecomunicações. Veja, que são para bens e não para empresas. É importante dizer que
o X ele é dado para um bem vinculado a uma NCM, porque ele faz parte da concessão do X, né? E os requisitos dele são a ausência de similar nacional e não se aplica para autopeças essa portaria. A autopeça ela tem um regimento próprio para isso. Tá? Mas é preciso que está assinalado na TEC que o bem é BK, que é o acrônimo de bens de capital, e o BIT, para que a empresa saiba que o bem dela tem que ser enquadrado no NCM para saber se esse enquadramento permite a concessão do X. Bom, agora as grandes questões que surgem com essa incerteza a respeito da renovação do X, elas estão acirrando aí os ânimos de final de ano, né? Tirando o sono das empresas sem saber o que vai acontecer, né? Então, porque conforme a decisão do Mercosul, esses X que o Brasil pratica, eles só podem ser utilizados até 31 de dezembro deste ano, né? A partir do ano que vem, eles perderiam a validade. Isso consta de todas as resoluções que conferiram os X que estão em vigor hoje, né? E aí a gente pode ter uma grande situação de incerteza para as empresas se elas vão ter esse benefício ou não. Então, a partir de dezembro, né, o que acontece? O processo de importação, ele tem uma lógica própria, e a concessão do X ela deve ser anterior ao embarque da mercadoria para dar segurança para o importador de que, quando ele for registrar a DI, ele já tenha o X concedido e, na declaração de importação, ele não tenha que pagar o imposto de importação, se assim for concedido o X. Então, para pleitos já deferidos, antes do embarque da DI, antes do embarque da mercadoria e do registro da DI ocorrendo esse ano, tudo tranquilo, ninguém vai se preocupar com nada. Agora, para pleitos já deferidos a partir do ano que vem, para embarques a partir do ano que vem, registro de DI a partir do ano que vem, a gente vai ter uma grande discussão se o governo não prorrogar esse benefício, né? Isso vai desafiar muitos advogados, né? Se debruçar, pesquisar bastante e analisar caso a caso, né? Até quando o governo pode analisar um pleito que eu protocolei hoje? Ele vai poder analisar isso e responder ano que vem? E aí eu vou poder embarcar a mercadoria depois? O que diz a norma? A norma, a resolução, a portaria, ela é omissa em relação à validade dos prazos, né? A portaria GSEX 309, ela é procedimental, ela não cria direitos. Ela regulamenta a obtenção do direito, né? Mas temos ainda no Brasil vigente a Lei 3.244, que estabelece o regime de isenção do II para mercadorias sem similar nacional, como é o X, para bens de capital, né? Então, embora a decisão do Mercosul possa impedir politicamente que o Brasil continue a conceder X, a legislação brasileira, que não foi revogada, inclusive ela é o fundamento jurídico das resoluções GSEX que concedem X, ela continua em vigor, né? Temos visto aqui muita gente já acionando os escritórios em busca de possíveis soluções para esse futuro impasse, né? Essa futura indecisão, e será um impacto bastante significativo em alguns setores, né? É uma coisa que cada dia que se passa se procura notícia, né? Então, eu entendo que, bom, quanto mais tarde, pior, né? Maior o seu risco, né? Especialmente se você é OEA, seu risco é maior. Você se arriscar a importar uma mercadoria, embarcar sem X, realmente temerário. Mas isso não impede de você continuar buscando o seu direito, né? Não impede as empresas de tentar, após a importação, de uma forma regular, né?
buscar os caminhos próprios para que o governo continue a analisar o que analisou, a decidir de forma retroativa, né? E aí essa questão da retroatividade da decisão, ela já vem sendo enfrentada pelos tribunais. Existem diversas decisões que, por demora do governo em decidir a respeito do X, o judiciário tem dado um efeito retroativo à decisão do X ao registro da ADI. Isso, na prática, quer dizer que, se você solicitou o X e o governo levou 3 meses para decidir, você teve que embarcar a mercadoria, registrou, pagou tudo como devia ser pago sem o X, mas depois disso foi concedido o X, você pode restituir esse valor pago, a maior, né? Essas são decisões que as empresas vão ter que avaliar muito bem, né? Mas, com certeza, existem decisões dos tribunais nesse sentido. A novidade seria pedir um X a partir de 31 de dezembro sem que o governo federal aceite, sem que o governo federal prorrogue o X, né? Decida prorrogar o X. Aí realmente eu acho que seria a situação mais delicada. Mas acho que para pleitos em vigor hoje e pleitos solicitados esse ano, acho que eu vejo com bons olhos ainda a possibilidade de uma decisão nesse sentido, né? Porque não é só uma questão tributária, extrapola a questão tributária, é uma questão aduaneira, de planejamento financeiro das empresas, tem outras coisas envolvidas nisso que a mera formalidade tributária, né? O direito aduaneiro ele tem um viés muito próprio em certas questões, né? Embora pouco explorado ainda, como foi dito antes, ainda em doutrina, mas a jurisprudência é bem farta em alguns assuntos, né? Porque as empresas sempre procuram grandes conhecedores do assunto para assessorá-las nessas questões. Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Bem sucinto, e deixar espaço ao Raya, que é uma das pessoas que mais conhece o X na prática, e é sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado a todos, e gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui nos ouvindo hoje. A palavra, mestre Raya. Obrigado a todos, espero que a internet funcione bem, porque não sei não, eu estou aqui só passando sufoco. Deixa eu fazer um share da tela aqui. Como é que... Bom, o chat já está no final, né? Estamos bem. Né? Aí não tem internet que resolve, né? Estão vendo a tela? Só me dá um toque, por favor. Sim, estamos vendo, sim. Pode Então, colocar em módulo apresentação, se quiser. Aqui no meu já está no modo apresentação. Para nós, não. Está no modo de passagem de slides. Mas... Então tá. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Meu share. Deve ter aparecido uma outra tela aqui. Screen, apresentação para o chat. Vamos ver se é isso, então. Foi. Foi? Foi, sim. Então tá bom. Obrigado. Bom, o que eu pretendo falar e vou falar é da questão prática, né? Porque, assim, a gente tem toda uma situação do ex-tarifário, o que acontece com o ex-tarifário, e o interessante é saber ali na prática, no dia a dia, o que acaba acontecendo, né? Eu atuo como perito credenciado na alfândega, então, normalmente, numa situação que o auditor fiscal ele tem uma dúvida com relação, tecnicamente, à mercadoria, e principalmente ex-tarifário, então, agora com gerenciamento de risco, no passado, essas dúvidas da fiscalização eram muito maior, vamos dizer assim. Hoje, com gerenciamento de risco, você já tem uma seleção e, normalmente, canal vermelho, e o auditor fiscal, na dúvida, ele pede um laudo técnico para um perito, e o perito vai verificar tecnicamente a máquina, vai verificar a descrição da máquina, descrição do ex-tarifário. A descrição no sentido de especificação técnica se está tudo correto.
E, ao longo dos anos, eu estou credenciado desde 97, eu estou colocando alguns casos aqui que eu já vi acontecer, de empresas que fizeram o pleito do ex-tarifário, sim, toda a parte burocrática, vamos dizer assim, sem nenhum problema. E onde aconteceu o problema? No desembaraço aduaneiro, que eu acho que é o ponto mais crítico, vamos dizer assim, de uma importação de um equipamento com ex-tarifário. E eu tenho assim um ponto para poder passar assim. Antigamente, antes na ME 309, a portaria ME 309, depois a portaria ME 324, praticamente com a 309, para você poder ter uma celeridade dos processos serem mais rápidos. Quando você faz o pleito do ex-tarifário, no passado, antes dessas portarias, ele era destinado à Receita Federal. A Receita Federal analisava o texto do ex-tarifário, poderia te questionar. Hoje, quem verifica isso, vamos dizer que o termo que normalmente se usa é o fiscal do desembaraço, o fiscal de bancada. É ele que vai verificar isso. Se isso é bom ou isso é ruim, eu tenho minha dúvida, porque, assim, num sentido amplo, quem, por exemplo, fazia um texto rebuscado, um texto que não se entendia, em algumas situações a própria alfândega falava, olha, não está bom, não está legal, então você tem que pegar e fazer algumas alterações. E aí eu vou contar alguns causos, vamos dizer assim, para vocês. Vamos lá. Alguns erros constatados, né? Eu já tive situação de, por exemplo, ter um pleito do ex-tarifário, que foi feito por alguém contratado da empresa, só que normalmente quando chegou no desembaraço aduaneiro eu solicitei um engenheiro. E aí eu estava verificando tecnicamente a mercadoria e falei para ele, o que você... Porque assim, eu olhei o manual técnico, olhei a máquina e eu não estava entendendo o texto que tinha sido feito. Aí eu falei assim, bom, vou chamar o engenheiro da empresa. Com certeza ele vai saber onde tem essa informação e vai poder constatar no manual, constatar na máquina. E aí eu falei assim, o que você quis dizer com isso aqui? Porque quando eu falo o que quer dizer, que se utiliza uma decisão no texto que você consegue entender. Mas perguntei para ele, o que você quis dizer aqui? Então ele não sabia me explicar, ele não soube me explicar o ex-tarifário. Então, assim, é uma situação que alguém foi contratado, não tem referência, você não tem a referência, e a pessoa tem que explicar para o engenheiro da alfândega aquele texto. Então, isso daí eu acho que é um erro, assim, bem comum, vamos dizer assim. Um outro ponto também que eu acho que é bem interessante, isso aqui foi um caso que teve, a empresa fez o pleito do ex-tarifário, então todas as informações, mandou o pleito, entrou no SEI, a Receita analisou, antigamente era o MDC, analisou, o ex foi publicado, excelente. Aí ele foi e fez a importação. Quando ele fez a importação, era um robô, e no texto do robô estava escrito assim, 1,00 milímetro, que era o braço, né, a extensão do robô. Eu falei assim, poxa vida, 1,00 milímetro de extensão do robô, imagine que fosse algo que você tivesse que deslocar do ponto A para o ponto B. E o máximo que você conseguiria deslocar é 1 milímetro. Aí, com isso, o que acabou acontecendo? Eu falei, está errado, né? Não faz sentido. Eu fui falar com o engenheiro, falei, informação para mim, não existe robô com essas características. Aí eles perceberam, e isso é muito comum, não comum, mas a notação no Brasil, normalmente você coloca 1,00 mil. E se você for para inglês, é 1,00. Porém, quem fez a tradução do catálogo não fez a tradução correta. E deixou dessa forma, e o X foi publicado dessa forma. Até na época o engenheiro falou assim, mas é um erro... Tinham outros, né? Ele até comentou, mas isso é um erro mínimo, né? E aí o que eu falei para ele, falou assim, tem uma matéria, né? Quem fez engenharia sabe que é ou termodinâmica ou mecânica dos fluidos. Eu falei assim, você fez tal prova? Fiz. Falei, você, por acaso, o seu professor, quando você errava assim na vírgula ou na unidade, você conseguia a nota máxima naquele exercício? Ele falou, não. Eu falei, então aqui é a mesma coisa. Até se brinca, o linguajar que se usa na alfândega é que o ex-tarifário é que nem sapatinho de Cinderela, tem que se encaixar perfeitamente.
Então, esse é um ponto, e se você for ver, é um erro básico, né? O outro ponto importante também, o que eu cito, é uma situação que a gente comenta, que é, por exemplo, a pessoa fazer o ex-tarifário somente em função do catálogo. Já tive situações que o catálogo tinha uma informação e o manual tinha outra, um tempo atrás, né, quando praticamente não se tinha PDF, mas você tinha um catálogo com uma informação, quando você ia no manual da máquina, o manual da máquina tinha outra informação. Como também já teve situações que o manual da máquina tinha uma informação e a placa de identificação tinha outra informação. E assim, a gente fica até numa situação, qual você usar? A placa de identificação porque está na máquina? O manual, que é um manual referencial. E assim, é um erro que eu já constatei. Esse é um caso interessante, posso dizer assim. A empresa fez a importação de um robô de solda. E no ex-tarifário estava escrito robô, e você tinha lá o robô com uma tocha que iria fazer a solda. Quando eu fui fazer a conferência física, eu não encontrei a tocha. Mas estava escrito robô de solda, o robô para soldar ele tem que ter a tocha. Porém, a tocha não foi importada quando eu fiz a vistoria. Então, assim, acho que tem algo de errado, né? Então, vou na empresa. Marquei um horário, fui na empresa. Eu também queria conhecer os produtos deles, eles me mostraram. Falei assim, olha, mas eu dei uma verificada na carga e eu não encontrei a tocha. Será que está em alguma outra caixa que eu não estou localizando? Você poderia me informar? Aí o engenheiro falou assim, o engenheiro e o pessoal do comércio exterior falou assim, Ryan, olha só, é assim, nós íamos comprar o robô com a tocha. Robô com a tocha e tudo. Mas acontece que nós descobrimos que essa empresa que a gente ia comprar o elemento de solda, o equipamento de solda com a tocha, eles vendem mais barato aqui no Brasil. É muito melhor para nós a gente comprar aqui no Brasil. Então, o que nós fizemos? Nós importamos somente o robô, com todas as características dele, sem o equipamento de tocha. Eu falei, poxa, interessante essa linha de raciocínio, mas eu falei, alguém já falou para você que se você tiver um ex-tarifário, tiver informação, robô de solda com tocha, você tem que importar o equipamento para fazer a solda, inclusive a tocha? Ele falou, não. Então, nesse caso, foi a mesma coisa que aconteceu. Ou seja, ele teve a desclassificação da mercadoria, e no linguajar, assim, se chama perder o ex, né? Normalmente o que se fala. Uma outra situação que acho que é bem importante, eu não sei se vocês já tiveram acesso a isso, mas o que acontece? Quando você está falando do ex-tarifário, se vocês derem uma olhada, vou até ler aqui, ele fala assim, não cabendo a concessão do benefício estabelecido para determinado equipamento quando ele é importado incompleto, sem condições de exercer as suas funções descritas no ex. Foi o caso anterior, porque ainda assim acaba tendo dúvida, que a pessoa fala, não, mas eu trouxe o equipamento, mas o equipamento eu trouxe o robô. Então, assim, se você traz um equipamento e ele não pode exercer as suas funções, e ele tem que, aí eu até brinco, não vamos pensar em mérito de classificação nem nada, ele tem que estar funcionando, ele tem que estar apto, você tem que importar todos os itens. Tem que importar, não pode esquecer algum item. Esse é um texto, inclusive eu fiz o laudo para esse equipamento, que é assim, se você ler o texto, você não consegue identificar que equipamento que é. Você tem uma situação, principalmente, quando ele fala assim, podendo possuir comprimento de onda de excitação de 532, 785 ou 1064. Quando com comprimento de onda único ou ainda em 532, 785 ou 532. Ou seja, o texto é tão rebuscado, e aqui é um detalhe, principalmente, acho que vocês têm que ter uma atenção quanto a isso. Quando você está fazendo um ex-tarifário, nem sempre é interessante você tentar colocar uma família no texto do ex-tarifário, porque você normalmente vai ter essas situações, e quando você lê, você não sabe do que mercadoria, que produto que você está comentando referente ao ex-tarifário. Aqui eu quero deixar alguns pontos para vocês de recomendações, que ao longo aí da vivência eu fui coletando, fui informando, e está bem descrito isso daí, né? Eu acho que assim, eu acabo fazendo os slides com muita informação até, né? Acho que alguns pontos para se pensar, né? Quem fará a descrição do ex-tarifário?
engenheiro da empresa, importador ou fabricante. Essa é uma outra situação. Isso é muito comum. Então, você tem o representante da empresa, muito comum o representante da empresa falar assim, não, tem tal X. Pode usar esse X que não tem problema. Eu já tive casos da empresa que o representante falou para um cliente meu, falou, não, pode usar tal X. Esse cliente falou, deixa eu checar, será que realmente esse X, meu equipamento poderia utilizar esse X? Nós fizemos um laudo técnico, analisamos, não poderia. Então, isso é um ponto que tem que se prestar atenção. Em algumas situações, quando o representante informa que você pode usar tal X. Acho que a pergunta que vocês têm que fazer na devolutiva é assim, tá bom, eu posso usar tal X? Você tem um manual técnico com todas as informações que comprova que eu posso usar esse X? O que normalmente se fala é assim, ah, não, mas já teve uma outra empresa que importou e não teve problema. O ter ou não ter problema não significa nada. Você tem que pensar na sua importação pontual. Tá? Outra coisa é você tentar relacionar os departamentos. Quando você vai fazer o ex-tarifário, você tem que pegar alguém de comércio exterior, você tem que pegar engenharia, eles têm que falar a mesma língua. E quando for descrever o texto, tem que ser um texto de preferência resumido. A não ser que você vai tirar um ex-tarifário, como o linguajar que nós usamos, você vai tirar um ex-tarifário e você quer falar, não, eu quero um ex-tarifário só para o meu produto. Eu não quero que o meu concorrente use. Porque a partir do momento que você tem a publicação na tarifa externa comum, você tem a publicação, todo mundo pode usar aquele ex-tarifário. Então, você tem que colocar no texto algumas peculiaridades referentes ao equipamento. Outro ponto que eu acho extremamente importante é assim, eu já vi situações da empresa que ela importou o equipamento com ex-tarifário, eu nunca vi nenhuma empresa não dizer que é para ontem, sempre estão precisando, e isso é realmente. Só que o que acontece? Em algumas situações, a empresa importa o equipamento com os acessórios e sobressalentes na mesma adição do ex-tarifário. Tem que classificar separado, tem que colocar os acessórios separados, e isso é importantíssimo, porque às vezes se faz a análise técnica do ex-tarifário, o ex está ok, porém tem que relacionar todos os acessórios, e aí o que acontece? A mercadoria fica parada, a mercadoria fica lá, e acaba demorando um bom tempo. Outras coisas importantes são quais manuais e catálogos serão acompanhados. Hoje, praticamente, não tem mais manual na máquina, PDF, mas, assim, é importante que vocês façam a lição antes. É importante que, quando alguém apresente, a empresa ou quem for fazer, vou usar esse texto do ex-tarifário, legal. Onde tem as informações no manual técnico? Aonde estão essas informações? Essas informações comprovam realmente a máquina e o ex-tarifário? E aqui é o que eu estou falando, né? Como garantir que o bem irá atender as características técnicas, né? E também qual material será apresentado para comprovação das especificações, porque tem situações que a pessoa importa no ex-tarifário e se você tem ou uma solicitação do próprio fiscal para apresentar catálogo ou manuais e tem algumas empresas que desconhecem. Aqui, eu estou falando no caso da elaboração do pleito do ex-tarifário, né? Eu acho que é muito importante, quando você faz um texto do ex-tarifário, o principal ponto é você compartilhar com a tua equipe, com o seu time, e verificar o que eles estão entendendo. Se alguém já não entender ou já ficar na dúvida, esquece, muda o texto, que você vai ter problema. E, de preferência, a gente já teve situações de elaborar o ex-tarifário, que depois que eu elaborava, eu falava para a minha secretária, por favor, dá uma lida, o que você entende? Porque não é uma pessoa de engenharia, mas é uma pessoa que tem que ter um conhecimento para poder entender. Porque nem sempre o fiscal, o auditor fiscal é engenheiro, né? A maior parte não são. Então, é isso que eu falo aqui, que se existem dúvidas ou dupla interpretação. E isso pode prejudicar muito o desembaraçador mesmo. Por que acontece? Isso é muito comum. Já teve situações de que você entrar com o pleito do ex-tarifário, e aí a empresa obtém o pleito do ex-tarifário, não tem nenhum problema, ok, lindo, maravilhoso. E depois de um tempo, quando já está chegando a máquina, ela percebe que o pleito que ela solicitou, porque quando você faz o pleito, você que descreve, houve alteração. Então é importante, eu já tive esses casos, é importante assim, saiu a publicação do ex-tarifário? Saiu, perfeito. Saiu lá no DOU, e agora você consegue pela internet, tudo bem. Pega um Wordzinho da vida mesmo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, dá um Ctrl+C+V no seu texto. No próprio Word você coloca os dois arquivos e pede para ele comparar para você ver se não tem nenhum problema. Porque em algumas situações tem alteração no texto e não é percebido.
Aquilo que eu estou falando, né? Antes de utilizar o ex-tarifário, deve ser confirmado com o time de comércio exterior que todos os itens descritos no ex em questão serão importados. Por quê? É aquele mesmo caso do robô da tocha. Então, se você já tivesse uma situação, se alguém batesse uma foto antes do equipamento estar vindo, você poderia se certificar que tem algum problema. Nesse caso, especificamente, a empresa já foi uma opção de compra, não comprar o equipamento internacional, fazer a importação, vamos dizer assim. O grande detalhe é que, em algumas situações, vamos supor, você importa o robô, o exportador esqueceu de colocar a tocha. Como que você vai ter certeza disso? Então, você tem que se certificar e criar alguns checkpoints. Você pedindo para o seu exportador, ou quem está fazendo a estufagem do container, checar o que está vindo. E, claro, né, manual técnico com todas as informações necessárias. Aqui no caso de máquinas desmontadas, né? Então, você tem que verificar se todos os itens que você está importando pertencem à máquina. É importantíssimo, isso é um outro ponto que nem sempre todo mundo adota. Packing list, muitas das vezes as empresas colocam caixa 1, colocam o dimensional e não colocam o conteúdo. Importante, é um packing list bem elaborado, dependendo da máquina, o X que você vai trazer, se realmente ela for com vários itens, com várias caixas, vamos dizer assim, você colocar no packing list toda a informação. O número da caixa, o número do pallet, foto e descrição do que tem naquele item. É muito mais fácil, vai ajudar muito na conferência. Um outro ponto que também tem que se certificar é que você tem que descrever o modelo e o número de série quando você está fazendo essa importação. Tem recomendação da Receita, tem algum informativo, mas independente disso, você tem que informar, você tem que caracterizar a tua máquina. E além do mais, é assim, por que o número de série? Se você um dia tem um problema e você precisa devolver esse equipamento para o exterior, você tem que ter o número de série. Então, isso é importantíssimo. Eu até brinco, eu falo assim, conseguir o deferimento do ex-tarifário não é difícil. Difícil é poder gozar do benefício fiscal, ou seja, do desembaraço aduaneiro. Estou deixando aqui os meus contatos, tem informações, quem precisar, sinta-se à vontade de me contatar. Eu esqueci de agradecer, muito obrigado a todos, obrigado à comissão, obrigado ao Dr. Robson, meus colegas de mesa, Dr. Marcos, que tem feito um excelente trabalho, e o Dr. Rodrigo também. Muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado aí pelas excelentes explanações. Ficou muito claro todos os critérios e os mecanismos aí que vocês muito bem ponderaram com relação às questões do imposto de importação. E ser um mediador é interessante porque a gente pode botar algumas perguntas aqui nossas aqui também no tema, né? Além de ter colocado, o pessoal colocou algumas aqui, uma pergunta. Então, eu trago primeiro para a doutora Lisandra. Ela muito bem colocou as questões das cotas para o desabastecimento e ponderou muito bem no que tange a necessidade sempre das empresas pleitearem essas cotas, né? Mas, recentemente, a gente teve as questões do arroz, que estava uma dificuldade, questões de preço. Então, seria um mecanismo também do governo federal ajustar preços através do imposto de importação, ou seja, o próprio governo estabelecer cotas em decorrência do que ele está vendo de desabastecimento, ou este não seria o caminho? Ele poderia fazer uma redução do imposto de importação em si. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido, ou seja, o governo também pode utilizar, sem a iniciativa dos particulares, desse instrumento? Obrigada, Marcos. Como regra, os pleitos eles se iniciam pelo setor privado, mas, a princípio, eu não vejo nenhuma vedação para que o governo utilize mecanismos. Eu não sei se seria exatamente esse procedimento de cotas de desabastecimento, porque aqui tem todo um processo de demonstração do particular, da falta de abastecimento, do processo produtivo, se for um insumo, mas o governo certamente pode fazer essa discussão no âmbito do Mercosul, para ter alguma redução tarifária em virtude de uma necessidade específica gerada por uma situação sazonal, por exemplo. Para as empresas, até essa questão da sazonalidade é algo que é considerado como um critério também para concessão de cotas. E realmente o governo lança mão de mecanismos não só do imposto de importação, como também de outros tributos, como recentemente teve uma redução do PIS e COFINS em função da quebra de safra aqui do milho no Brasil.
Então, permitindo também que outros tributos também fossem reduzidos para fins de manter um abastecimento fluido de produtos aqui no Brasil. Então, apesar de não ser o fluxo desse instrumento que a gente comentou aqui não ser de ofício do governo, vejo que sim, a possibilidade de discussão para alguma redução junto ao Mercosul. Perfeito. Obrigado. A doutora Fernanda, que muito bem ponderou com relação à LETEC, e nos trouxe que também, além de uma redução, pode ocorrer uma majoração, ou seja, um aumento desse imposto de importação. Há limites máximos de majoração de imposto de importação, critérios, obviamente, de princípios tributários, mas há um limite dessa majoração? Ou, porque, em última análise, eu penso o seguinte, poderiam os particulares que se sentirem afetados por um aumento extremamente arrojado, vamos chamar assim, entrar com alguma defesa desse instrumento? Ótima pergunta, Marcos. Esse é um tema bem espinhoso, porque, na verdade, nós temos limites para aumento e diminuição de imposto de importação por meio de uma lei da década de 50, que é justamente uma das leis que são discutidas no PL que eu tinha mencionado antes, né? Ali ele fala que você tem limites de 30% para majoração, se eu não me engano, e 60% para redução. Preciso conferir essas alíquotas, mas existe esse limite colocado na lei de 57, mas, na prática, a gente vê que nem sempre isso era respeitado. Eu, particularmente, já tive casos em que um produto foi colocado na LETEC, que é ar-condicionado, tipo split, isso já faz muito tempo, foi, sei lá por 2010, 2011, eu acho. E aí o que aconteceu é que essa majoração, ela foi feita fora desses limites. E aí, no final, isso acabava afetando um cliente que eu tinha, que era importador à época, e nós entramos com mandado de segurança, e no final, a gente conseguiu eliminar, mas o próprio governo, quando viu o resultado, né, da discussão judicial, ele mesmo tirou definitivamente e voltou para o status quo anterior. A questão aí a gente vê essa lei é muito antiga, os critérios não são claros e o PL visa mudar, inclusive, os critérios que estão nessa lei. Então, no momento, o que vincula o Brasil é isso, apesar do Mercosul não ter nenhum limite máximo ou mínimo, então, pelo Mercosul, não, pelo direito brasileiro, sim, mas talvez isso mude em breve, e aí são cenas dos próximos capítulos. Se eu puder fazer só um comentário com relação à fala do Raya, que, né, como sempre, traz exemplos muito provocativos e muito, muito bons, e ele fala muito dessa questão de como pensar antes de propor o pleito. Uma coisa que eu queria compartilhar, até pela minha vivência de CARF, né, de como... uma das coisas que a gente vê muito e que dá muito problema de autuação, de não usufruir do ex que a empresa conseguiu, e que muitas vezes não se tem muito o que fazer, é o fato de também você usar a classificação fiscal incorreta. Né? Você pediu um ex para uma classificação que não é adequada para ele. Antigamente, nos pleitos que o CARF está sempre meio atrasado, né? A gente tem um delay aí por os processos chegarem. Mas no processo antigo, todos os processos passavam pela Receita para validar a classificação fiscal. E com base nisso, eu até consegui salvar uma autuação há algum tempo atrás, porque eu acho que, como a Receita Federal era uma das etapas, se ela não fizesse um bom trabalho, o problema era dela, ela estava fixando um critério jurídico e, portanto, não para aquele terceiro que está tentando se beneficiar do ex, mas para a empresa que solicitou o ex e que ela comprova que o ex foi solicitado por ela e deferido para ela. Nesse caso, né, o entendimento que prevaleceu na minha turma com uma divergência que eu trouxe foi de que, né, para esse caso, a Receita não perdeu o direito de discutir se a classificação correta era aquela ou não. O problema é que essa questão de classificação, ela é muito corriqueira e a gente tem ex concedidos para máquinas muito similares e em posições completamente diferentes. E isso é uma bagunça que a gente tem. Se os ex continuarem, isso é algo que vai ter que ser endereçado em algum momento. Só que o que aconteceu? O governo atual foi muito perspicaz. A nova legislação do ex, que é de 2019, eles tiraram a participação da Receita.
A Receita se omitiu do processo justamente para ela poder, no despacho, dizer que a classificação está errada. Né? Então, aquele argumento que está chegando no CARF agora e que já conseguimos salvar alguns autos, não vai mais colar a partir de agora. Então, além da descrição, além de todas as características da mercadoria, como o Raya muito bem pontuou, eu queria acrescentar que a questão da classificação, que sempre foi importante, desde 2019, com a nova regra, se tornou essencial, porque senão você pode ter um produto descrito exatamente igual está no X, mas se tiver na classificação errada, isso pode ser um problema ainda assim. Fernando, eu vou aproveitar e vou pontuar. Até no passado, tinha a seguinte situação. Até você brincava, né? O ex-tarifário é dado para a mercadoria, não para a classificação. Mas já teve casos, por exemplo, que você importava um robô de pintura. Ah, mas ele estava lá no robô genérico, 4715010. Então, o que o fiscal perguntava, o texto do ex bate tecnicamente? Sim. Agora, com a nova, com a ME 309-324, se você classificou errado, é 1% de multa, né? É 1% de multa. Você já sai de largada com 1%, né? Bem. Desculpa, foi só complementar. Não, e inclusive eles tiram o direito a X, né? Eles dizem, você não está nessa classificação, você não pode usar o X dessa classificação, que é o destaque da classificação, né? Então, acaba caindo não vem nem só o 1%, mas vem a cobrança dos tributos junto. Então, é bem complicado mesmo. Marcos, me dá só o espaço para parabenizar a Fernanda por esse voto e por essa divergência. Obrigada. Precisamos de pessoas como você julgando esses casos no CARF. Eu já tive um caso exatamente dessa situação e precisamos de precedentes como esses, porque é isso mesmo. O governo ele fixou um critério jurídico nas situações anteriores, né? Mas agora, atualmente, temos esse problema mesmo que vocês trouxeram. Obrigada. Fernanda, obrigado pela resposta e pelas considerações. O Eduardo, tem uma pergunta aqui do William Alves Pereira, que ele diz o seguinte, boa noite, dependendo do país de origem, existe algum ex-tarifário que não pode ser utilizado em uma importação? William Alves pergunta. Obrigado, William, pela sua pergunta. É sempre importante saber com quem se negocia, né? Porque, dependendo da origem, tudo pode mudar. O procedimento do X ele não tem essa restrição direta sobre a sua aplicação a determinado país ou não. Ele é para importação, desde que não haja o similar nacional, né, cumpridos os requisitos da norma. Mas, claro, existem países que têm embargos de comercialização e etc., e medidas que podem atrapalhar uma operação, né, medidas antidumping, investigações de origem, etc., que são bem além do X, que podem te atrapalhar. O X, como um benefício, ele não tem essa restrição, né? Salvo, melhor juízo, o Roberto Raya pode também complementar essa questão, ele conhece bem. Eu também desconheço. Pelo menos na prática, eu nunca vi nenhuma restrição com relação a ex-tarifário para determinado bloco, determinado país. Eu nunca vi isso. Muito bem. Raya, uma pergunta a você, e última. Como já bem ponderado, uma determinada empresa pode pedir um ex-tarifário e vai colocar lá os catálogos do produto que será importado, e lá ela vai colocar a descrição. Muito bem. E na hora que sai o ex, como recentemente agora saiu de um cliente em que eu assessorei, por óbvio, nenhuma marca no ex-tarifário sai lá mencionado. Você, inclusive, se deixar escapar alguma marca, você é solicitado que você oculte essa marca. Pois bem, então, nessa descrição da máquina, ela sai lá uma descrição muito bem elaborada e é publicado. Essa publicação, qualquer um pode utilizar. Então, reza a lenda, e aí você vai nos confirmar, que eu quero trazer um produto que se encaixa naquela descrição utilizando aquele ex-tarifário. Mas, Raya, a pergunta que eu coloco a você é permitida pequenas diferenças de descrição? Há um limite que isso é concedido? Quando você fala bate tecnicamente o meu produto que eu estou trazendo com o produto que está lá descrito, uma determinada velocidade, ou seja, ou é a relevância do ex-tarifário, ou ele tem que ser ipsis literis, é exatamente aquilo que está na descrição.
comente, justifique, enfim. Eu vou falar da prática, não vou entrar na área do direito, Isso. Vou deixar para vocês falarem do direito, vou falar da experiência da prática. Tá Mas bom. aí eu vou comentar artigo 111 do CTN, descrição literal. Então, o que acontece? O que sempre a Receita analisou como descrição literal? Até tem um acordo do conselheiro Laércio Liac, que ele tem uma outra interpretação bem interessante nesse sentido, mas assim, vou falar a prática. Desembaraço aduaneiro. Você colocou, por exemplo, e já aconteceu comigo, D150, por exemplo. Alguma velocidade ou alguma coisa que seja até 150. Se tiver 151, que a gente fala no linguajar, está fora do X. Ah, mas é 1. No meu caso, eu já tive situações de milímetro, não foi 1. Era 150, por exemplo, 0,32. Então, assim, quando você faz o X tarifário, você tem essas limitações e você tem que saber descrever muito bem para você não ter problema. E um outro ponto da descrição é assim. Aí eu fiz a descrição do X tarifário, por exemplo. Fiz a descrição do X tarifário, o meu catálogo da informação. O engenheiro vai conferir e fala, eu não consigo conferir esse equipamento no armazém. Por alguma característica técnica ou porque você não tem condições de abrir a máquina, você precisa da máquina montada. Então, você faz um pré-laudo, que a gente chama, informando a fiscalização, que diante das condições apresentadas, solicito que a mercadoria seja entregue na fábrica, para instalação e verificação. Aí o que acontece? Vamos supor que você está falando assim, a velocidade de 2.000. Aí você vai fazer a conferência na fábrica, ela não tem 2.000, tem, por exemplo, 2.100. Então, isso é alguma coisa que aí, o que vai valer? É o que você vistoriou na fábrica, não é nem um catálogo. Mas que condições? A condição é essa e essa. Tá bom. E quando você fala em velocidade e capacidade, já tive situações assim, tá bom, mas capacidade em que condições? Porque às vezes a pessoa está fazendo o texto do X, ele vê lá no manual a informação capacidade de tanto. Mas, por exemplo, for embalagens. Tá, então qual que é a referência que você tem essa capacidade e essa velocidade? Uma outra coisa, aí vocês podem questionar, mas assim, a palavra até eu nunca uso quando eu faço um X tarifário. Por quê? Se você coloca a seguinte situação, a máquina com até 2.000 caracteres. O entendimento da maior parte da fiscalização, quando você fala até 2.000 caracteres, tem que chegar nos 2.000 caracteres. Ah, mas eu já está com 1.000. Já teve fiscal que uma vez falou, é assim, se você vier até o Rio de Janeiro, você ganha uma Coca-Cola. Você parou em Nossa Senhora Aparecida, você vai ganhar Coca? Então, assim, é isso que é o grande detalhe da interpretação. E quando você fala, por exemplo, qual que é a visão? Até 2.000 caracteres. A visão é da engenharia. Se você colocou até 2.000 caracteres, é que a máquina tem que estar com essa proposta até 2.000 caracteres. Eu sei que tem uma enorme discussão jurídica, eu sei que tem uma enorme discussão que não é nem técnica, é português, que essa é a grande realidade, mas isso acaba acontecendo. Tá mutado, Marcos, seu microfone. Perfeito, com essas considerações, mais alguma consideração que os palestrantes gostariam de fazer com relação aos debates de hoje? Então, sendo assim, então, eu agradeço, vamos encerrar os nossos trabalhos, agradecer mais uma vez ao presidente Robson Crepaldi e ao vice-presidente Rodrigo Lázaro, obviamente agradecer aos palestrantes, a doutora Lisandra Pacheco, a doutora Fernanda Cotias, doutor Eduardo Leite e o doutor Roberto Raia, que são conhecedores muito profundos do tema. A gente teve uma visão bem interessante de todos os mecanismos que foram colocados e existentes hoje para ter alterações do imposto de importação. Também agradecemos os colaboradores da OAB, a Fabiana e a Isabela, que estão conosco até agora, e todos aqueles que estão nos assistindo. E também já fazemos o convite para a próxima semana, no dia 18/11, teremos mais um webinar tratando de valoração aduaneira e os aspectos jurídicos. Já ficam todos convidados a participarem. E deixo aqui o registro aos meus amigos aqui, membros
que vocês, os nossos debates são muito enriquecedores durante todos os dias aí da nossa caminhada, e certamente vai ficar esse registro no YouTube, que todos nós poderemos ver e rever, e fica para a gente já nas nossas lembranças esses bons momentos que nós temos com saúde vivido. E, então fica aqui o registro, muito obrigado a todos, e saúde a todos que estão nos assistindo, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado a todos. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau. Uma boa noite.